Então, mas do que se trata, né, o nosso 10D? Nosso 10D no BIM, né, a dimensão 10D do BIM, é uma que nós temos algumas versões diferentes aqui do que ela se trata, tá? Então vamos ver aqui que versões são essas. A primeira dessas versões, né, em relação ao que se trata a dimensão 10D do BIM, ela diz respeito àquilo que nós chamamos de City Information Model, ou CIM. Né? Da mesma forma que nós temos o BIM, nós temos o CIM, né? City Information Model. Então, essa é uma das visões do que é o 10D do BIM. Muito bem, e o que é, né, esse modelo de informação da cidade? Isso aqui é algo, o CIM, né, é algo ainda mais amplo do que o BIM. Imagine que eu consiga agregar, né, em um grande modelo aí, não só a minha edificação, mas um conjunto inteiro de edificações ali do meu entorno. Imagine que eu consiga integrar ali, né, todas as edificações de uma cidade. Né? Essa é a ideia por trás aqui do CIM, né, do City Information Model. E daí imagine todas essas possibilidades, todas essas dimensões do BIM, imagine todos os usos do BIM, tudo isso sendo possível para uma visão de cidade, para uma visão de gestão de cidade, de construção de cidade, de manutenção de cidade. É uma potencialidade incrível, né? E de consequências ainda por serem estudadas, né? Isso aqui é muito grande, né? A possibilidade disso aqui. Né? De novo, imagine todos esses níveis aqui, todas essas dimensões do BIM, se elas estiverem não só em um edifício, mas estiverem para uma cidade como um todo, se elas estiverem para um bairro como um todo. As possibilidades são enormes, né? De que nível de controle, de que nível de informação eu posso ter ali para gerar políticas públicas, para manutenção das coisas, para questões de sustentabilidade, para questões de saúde e segurança, enfim, as possibilidades são muito, muito grandes. E é essa a noção do City Information Model, do CIM, né? E algumas literaturas colocam a dimensão 10D do BIM justamente como sendo essa, né? Ou seja, a dimensão em que a gente efetivamente está saindo do BIM, né? Para a gente ir para algo ainda maior que o BIM, que seria o CIM, né? City Information Model, né? Então, modelo de informação da cidade, tá? Então, aqui a gente realmente estaria tratando aí né, de níveis de informação e de possibilidades de decisão realmente que a gente nunca teve na história, realmente, né? E que efetivamente não eram possíveis até então. Então, a literatura, né, coloca como sendo uma das possibilidades em relação à dimensão 10D do BIM. Né? Mas existe ainda uma outra. E qual é esse outro uso, né, do que se trata esse 10D, essa dimensão 10D do BIM em algumas outras literaturas? Muito bem, outras literaturas tratam o 10D do BIM como sendo a industrialização da construção. E daí, a gente já falou aqui da dimensão 9D, por exemplo, em que a gente normalmente vai ter uma série de aspectos de industrialização da construção. Né? Esse uso faria parte aí do raciocínio, enfim, das metodologias do Lean, né? Das metodologias enxutas, né? De gestão enxuta. No entanto, aqui no 10D do BIM, né, as literaturas colocam a dimensão 10D do BIM como a questão da industrialização da construção. Isso chega a níveis ainda mais elevados, né, digamos assim. Então a gente repensa realmente todo o fluxo aqui todo o fluxo, né, de obra efetivamente, né, toda a concepção de projeto para que a gente esteja efetivamente aqui alinhado, né, com a questão da industrialização. Né? Então, isso aqui, inclusive, né, gera uma grande nova área, né? Porque a questão da industrialização da construção ainda é muito pequena, né, no nosso país.
nós não temos padronizações, né? Nós não temos indústrias em números suficientes ainda dedicadas nem a criar essas padronizações, nem a gerar uma série de elementos, né? Isso porque a nossa construção ela ainda é muito artesanal, muito tradicional, né? Então isso aqui, a industrialização da construção, abre uma série de novas possibilidades, efetivamente, e o BIM, né, ele nos traz a possibilidade de fazer isso com muita propriedade, né, usando aí de todas as ferramentas, de todas as dimensões que a gente já comentou anteriormente e de todas as possibilidades que nós temos, né? Então isso aqui é realmente uma possibilidade. E aqui eu gostaria de destacar como esse elemento, né, o da industrialização da construção, como sendo ele o elemento que eu adoto, né, preferencialmente como sendo o sinônimo aqui, né, da dimensão 10D do BIM, né? E por que isso? Porque a industrialização da construção, ela tem aqui um sentido lógico de evolução do BIM em si, né? Porque voltando aqui, o City Information Model, ele já uma coisa que vai para além do BIM, né? Ele já é o próximo passo, digamos assim, além do BIM, tá? Então, ainda dentro do BIM, de fato, eu prefiro entender a dimensão 10D como sendo a questão da industrialização da construção, tá?